Quando ele diz que não, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor renunciar e não ter dúvidas do que fazer, mesmo sem entender. Quando ele nos diz sim, é melhor fazer sem medo, pois nos dá a direção e nos guia no caminho com as suas mãos. Este é o Deus que o seu povo no deserto, o Deus que não perde nenhuma batalha, Deus que está na frente, é fiel, nunca falha, me ouvirá e cumprirá as suas promessas, a vida dos que creem, dos que obedecem os seus mandamentos. Ele é fiel, tu és Deus fiel, ele faz acontecer o impossível para o sol e as muralhas se derrubam. De dentro de uma fornalha, 3 homens ele livrou, mas eu adoro só pelos seus feitos, eu te adoro de outro jeito. É por amor. Nenhuma batalha, Deus que está na frente é fiel, nunca falha, me ouvirá e cumprirá as suas promessas, a vida dos que creem, dos que obedecem os seus mandamentos. Ele é fiel, é Deus fiel. Só pelos seus feitos, eu te adoro de outro jeito. É por amor, Senhor. É por amor, Senhor. É por amor. Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Central de Iguape. Quero todos cumprimentar com a paz do Senhor e que Deus possa estar abençoando a cada um, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, onde quer que essa palavra possa estar chegando. Amém? Gostaria de estar compartilhando uma palavra com vocês, uma palavra poderosa, uma palavra da parte de Deus. Abra suas Bíblias então. Antes de mais nada, no livro de Isaías, no capítulo 42 do livro de Isaías, que Deus possa estar direcionando, que Deus possa estar nos ajudando mais uma vez. Amém? Livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1. E o tema dessa noite é o verdadeiro servo do Senhor. Nessa noite, nesta tarde, nesse dia, nós vamos ver
se verdadeiramente tudo que nós estamos fazendo está apontando como um verdadeiro servo do Senhor. Será que tudo que eu estou fazendo, eu estou me identificando como um servo do Senhor? Será que eu sou verdadeiramente um servo de Deus? Será que tudo que eu estou fazendo, será que o meu testemunho está agradando a Deus, está alegrando o Senhor? Será que está sendo tudo para a honra e glória do nosso Deus? Então, nesse dia, como eu disse, nessa tarde, nesta noite, nós vamos aprender. Deus, em nome de Jesus, vai estar falando conosco através do seu Espírito Santo. Amém? Então, livro de Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu filho eleito, e quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo no mundo. Glória a Deus. Todos conhecem Isaías, ele é o profeta messiânico, e aqui mais uma palavra da parte de Deus, pronunciada por ele, e acreditamos que é o próprio Deus falando, porque quando fala-se aqui, eis aqui meu servo, é Deus falando do Senhor Jesus, né? A palavra está apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então diz aqui, eis aqui o meu servo, Deus falando, eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, a quem eu sustento, né? A quem eu cuido, né? O meu eleito, o meu escolhido, o meu separado, em quem se compraz a minha alma. Olha, a alma do nosso Deus, a alma de Deus se alegra na pessoa do Senhor Jesus. Pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios. Ou seja, Deus derramou do seu espírito sobre Jesus para que ele, como homem, fosse a diferença na terra, fosse testemunho de Deus, fosse um testemunho vivo do Senhor aqui na terra, para fazer o quê? A diferença, para que todos pudessem ver que era possível, né, alcançar as coisas de Deus, era possível sentir a presença de Deus, era possível estar na presença de Deus como servo do Senhor. E Paulo também nos convida e nos diz que nós devemos ser imitadores de Jesus. E sendo servos do Senhor Jesus e imitadores de Jesus, esta palavra é para nós também, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, a quem sustento, o meu filho eleito. Ou seja, nós somos servos do Senhor, Deus está nos sustentando, nós somos escolhidos, separados, eleitos pelo Senhor. O Senhor se alegra do seu servo, daquele que o serve, e também Ele colocou sobre nós um Espírito. O Espírito de Deus está sobre nós, igreja, está sobre você, está sobre mim, para que venhamos produzir entre os gentios o juízo, a verdade, né? A palavra de Deus. E isso é muito interessante. E eu queria que vocês abrissem no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 18 ao 21. Olha o que diz. Mateus, capítulo 12, versículo 18 ao 21. Diz assim: Veja o meu servo, aquele que escolhi. Ele é o meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele o meu espírito, e ele clamará a justiça entre as nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público.
não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. Olha o Senhor fazendo diferença. E seu nome será a esperança de todo mundo. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor Jesus, fazendo a diferença. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos também ser, como servo dele, também fazer a diferença. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a 26, diz assim: Ele é o Deus que faz o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Glórias a Deus, aleluia. Então, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos deu o seu Espírito para que nós venhamos fazer a diferença nesse lugar, para que nós venhamos trazer a mensagem do Senhor, levar a sua mensagem, levar a sua palavra e ser a diferença aonde quer que nós andemos, aonde quer que nós estejamos, seja no trabalho, na escola, seja onde for, que possamos ser a diferença, que possamos ser o verdadeiro servo do Senhor, que possamos servir esse Deus maravilhoso em espírito e verdade, igreja, porque o mundo está cada vez mais decadente, está cada vez mais difícil viver e sobreviver neste lugar. Mas nós sabemos que o nosso tempo aqui é passageiro. Nós, como servos do Senhor, nós sabemos que Jesus está às portas e que Ele está vindo buscar a sua noiva e que em breve nós subiremos com o Senhor e nós entraremos para a honra, para a glória do Senhor Deus, em outro lugar. Nós temos aí a esperança da herança do reino de Deus. Por isso, nós como servos do Senhor, nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na sua vinda, nós cremos no seu poder, nós cremos na sua vitória. Graças a Deus. No versículo 4 diz assim: não faltará, nem será quebrado, até que ponha na terra juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. O que significa isso, igreja? Significa que as ilhas que estão aguardando, que o povo está aguardando os ensinamentos de Deus. E quem vai levar esses ensinamentos ao povo? São os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, os servos compromissados, os servos que entendem a vontade de Deus e que fazem a vontade de Deus. E seguindo o versículo 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então, quem está falando aqui? O próprio Deus está falando que o Senhor Jesus, que criou os céus e a terra, Ele nos deu o Espírito, já nos encorajou para que possamos fazer isso. Ele que vai nos sustentar, Ele que vai nos dar a vitória, Ele que vai nos fortalecer a levar essa mensagem poderosa para aqueles que necessitam. Afinal de contas, nós estamos andando aqui ainda, né? Nós estamos andando nessa terra, mas a diferença é que nós estamos andando nessa terra como povo de Deus, como servo de Deus, e nós precisamos levar essa mensagem também para aqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 6 diz assim: eu, o Senhor, que
que, Senhor, o Senhor Jesus, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te levarei por conserto do povo, para a luz e para a luz dos gentios. Ou seja, Igreja do Senhor, servo de Deus, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, e te chamou em justiça, em verdade, te chamou e te tomou pelas mãos. Olha que maravilha, né? O Deus Todo-Poderoso nos tomou pelas mãos, então nós estamos na mão de Deus. O servo de Deus está na mão dele. E ele diz aqui que vai nos guardar e nos dará por conserto do povo, e o povo nos verá como luz. Então, nós que somos servos do Senhor, nós temos que fazer a diferença nesse lugar. Não que nós somos diferentes, que nós temos que ser o melhor, né? O melhor pastor, o melhor diácono, o melhor trabalhador, o melhor estudante. Não é isso. Mas ser diferente, fazer a diferença na verdade do Senhor, a diferença como servo de Deus, a diferença no seu andar, no seu falar, no seu modo de agir, né? A gente muitas vezes, eu já várias vezes pude testemunhar pessoas que chegaram, que se aproximaram de mim, e eu pude dizer para aquela pessoa: você é servo de Deus, né? Porque a gente sente, igreja, a gente percebe, a gente, com uma visão espiritual, o Senhor nos revela que a pessoa que é verdadeiramente serva de Deus, e as pessoas também que não é, e também revela também as pessoas que estão fora da vontade de Deus, que é o que nós vamos ver aqui na sequência aqui. Então, o Senhor vai nos guardar, nos vai colocar por conserto dessas pessoas, para que essas pessoas venham fazer o que é certo, mas vendo você como um testemunho de Deus, vendo você como exemplo, né? E nós vamos ser para essas pessoas, né? Para esse povo que está no mundo, nós vamos ser luz, nós vamos fazer a diferença. Então, isso daí é para mim e para você. Agora você vai dizer: mas que diferença nós vamos fazer, pastor? Que diferença que nós podemos estar aplicando, colocando nessas pessoas, né? Versículo 7 nos explica: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Percebam que esta palavra, este versículo, não é dirigida somente para o povo que não conhece a Deus, mas também para as pessoas que estão longe do caminho de Deus, que se desviaram no caminho de Deus. Diz aqui: para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão. Nós temos visto aí que muita gente, igreja, muitos servos de Deus aí se desviaram, muitos servos de Deus estão caminhando para outro lado, estão seguindo a sua própria vida, a sua própria vontade, como se a vida fosse dela, como se a escolha fosse dela, né? E isso é errado, porque isso está colocando essas pessoas numa prisão. Essas pessoas estão cegas, não conseguem mais enxergar as coisas de Deus, não conseguem mais ver um verdadeiro servo de Deus, não conseguem mais reconhecer se aquela pessoa é um servo de Deus ou não é um servo de Deus, não consegue mais enxergar a veracidade na palavra. Então, além dela estar cega, né, não querer mais andar no caminho do Senhor, ela passa a não querer mais ouvir a palavra de Deus, não querer mais ouvir o servo de Deus, né? Então nós estaremos aí para os gentios para quê? Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, né? Quantos irmãos nossos aí estão presos aí no seu novo mundo, né? Porque tinha aí a sua vida em Cristo, agora não está mais em Cristo, né? Está no mundo, curtindo, nas baladas, na bebedice,
né? E o Senhor não quer isso para essas pessoas. Pelo contrário, quer que essas pessoas saiam e volte-se para Deus, né? Volte para os caminhos do Senhor, porque isso pode ficar e se agravar e ficar pior ainda, porque na sequência do versículo diz o quê? E os que jazem em treva. E os que jazem em trevas. O que quer dizer, igreja? Que tem pessoas que já estão na escuridão de tal forma que elas já estão morrendo. Espiritualmente, essas pessoas já estão morrendo. Estão nas trevas, não conseguem mais achar saída. Ficaram cegas, estavam presas e agora estão em cárceres escuros, lugares fechados, né? E não conseguem mais discernir se estão vivas ou estão mortas, ou seja, estão morrendo espiritualmente. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Não é isso que Deus quer para o seu servo. Por isso que Ele deseja que a vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiros servos deles, né? Que sejamos servos absolutos, né? O versículo 8 diz assim: Eu sou o Senhor. Que Senhor? Jesus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Então, Jesus diz que as velhas coisas já passaram, as primeiras coisas já passaram, né? Mas as novas coisas estão chegando. E Ele diz que Ele já está anunciando, e verdadeiramente, igreja, o Senhor já tem anunciado para todos os cantos. Quando houve essa epidemia, quando houve esse momento crítico na vida de todo mundo, né, na vida mundial, aí, ficamos ali meio aflito, né? Como que nós vamos dirigir a palavra aos nossos irmãos? O que nós vamos fazer? E Deus nos deu a direção das redes sociais, Deus nos deu a direção dos cultos online, né? Do culto digital, né? E com isso a palavra de Deus tem feito todas as ilhas, todos os povos a ouvir a palavra. Então só não ouve quem não quer, né? O que o Senhor está falando, as primeiras coisas já passaram, mas novas coisas eu vos anuncio. Novas coisas eu vos anuncio, né? E antes que venha a luz, vou-los faço ouvir. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí distante do Senhor, você que está distante de Deus, você que está nos caminhos errados, né? O Senhor está falando que você já está ouvindo a palavra de Deus, que você já está ouvindo as coisas de Deus, né? Antes que chegue a luz aí, você já sabe, você já está ouvindo. Então, só não vai ouvir as coisas do Senhor aquele que não quer, aquele que já decidiu que não quer, aquele que não quer ser herdeiro do reino de Deus. Aí a gente não pode fazer nada. A esses cabe o Senhor tomar as suas ações, né? Até aqui nós falamos para o Senhor, até aqui, Deus, nós fizemos a nossa parte. Oramos, visitamos, buscamos, ligamos, mas se a pessoa não quer, se a pessoa não quer mais te ouvir, se a pessoa não quer mais obedecer, aí já é outra coisa. Mas o Senhor diz aqui ao povo de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, e seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegai pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem a voz o deserto e as suas cidades, com
com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor às ilhas. Então, volte-se a Deus, voltem a ser um servo de Deus, para que o nome de Deus, para que o Evangelho do Senhor seja proclamado a essas pessoas que estão distantes, essas pessoas que estão habitando em lugares que parecem ser inacessíveis, mas que hoje o Senhor está colocando um novo cântico, novas coisas, um novo anúncio. O Senhor está fazendo essas pessoas ouvir, mas o Senhor quer que o quê? Que nós voltemos para o Senhor. Aqueles que estão distantes, aqueles que estão desviados do Senhor, que voltem agora para o Senhor, para que o Senhor possa fortalecê-los e mudar as suas vestes, trocar as suas vestes. Diz aqui no versículo 13, o Senhor Jesus, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruídos e sujeitará os seus inimigos. Meu irmão, minha irmã, não queira ser inimigo do Senhor, não queira ser inimigo de Deus. A partir do momento que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que nós conhecemos as coisas de Deus e nós viramos as costas para Deus, nós estamos declarando guerra ao Senhor. Nós estamos declarando que nós somos inimigos do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é tanta que Ele nos dá oportunidade a todo instante. Tanto é que essa palavra que está chegando até você é uma oportunidade. Versículo 14 diz assim: porque por muito tempo me calei. Olha o que o Senhor está falando. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes, os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Não queira, meu irmão, minha irmã, conhecer um Deus irado, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele não vai permitir que uma pessoa fique sofrendo todo o tempo. Ele não vai permitir que pessoas fiquem abusando dos teus servos, abusando do seu povo. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de justiça, é um Deus que nos previne e que deseja que nós venhamos a morar com Ele, que nós venhamos a estar na Sua presença, né? O teu Filho amado, Jesus Cristo, está às portas, está chegando para buscar a tua igreja, o arrebatamento está próximo, tudo está acontecendo, o palco está montado, o espírito do anticristo está reinando, as coisas estão acontecendo de tal forma que aquele que quer enxergar vai ver, mas aqueles que estão com os olhos fechados e desejam continuar com os olhos fechados, aí só Deus mesmo. Mas olha só que o Senhor tem para mim, para você que deseja conhecer as coisas de Deus, para você que está longe dos caminhos de Deus. Olha o que o Senhor fala no versículo 16: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. As coisas do Senhor se renovam. Falo-ei caminhar por veredas que não conheceram. Olha que maravilha! Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Quer um Deus melhor que esse? Então, as situações
as dificuldades, né, os problemas, as enfermidades podem até nos alcançar, podem até nos afligir, né? Mas o Senhor, Ele vai agir com a sua justiça, vai agir com o seu poder e vai nos ajudar. No finalzinho do versículo diz: essas coisas lhes farei e nunca o desampararei. Então Deus poderoso nunca vai nos desamparar, nunca nos desamparou. Por mais que nós falemos, por mais que nós venhamos falar, mas Deus está tão distante, não estou sentindo Deus na minha vida, Deus nunca te desamparou. Né? Nós que criamos situações e que acabamos entrando nelas e nos desviando das coisas de Deus. Em muitos lugares, meu irmão, minha irmã, Jesus não vai entrar conosco. Em muitos lugares que Deus não confirmar, Deus não vai entrar conosco, né? E que o Senhor possa estar a todo instante conosco, porque Ele é um Deus de justiça, um Deus poderoso. Porque agora perceba o que esse Deus poderoso faz com os nossos inimigos. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo surdo? Perdão, quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro? A quem eu envio? Olha o que ele fala aqui para todos nós, para aqueles que estão desviados, para aqueles que não conhecem, que estão querendo conhecer a palavra de Deus. Tu vês muita coisa, mas não as guarda. Ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. O Senhor se agradava deles por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado, saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livres por despojo e ninguém diz restitui. Meu Deus, então o que acontece? O Senhor nos amou, nos deu direção, nos deu vida, nos deu fôlego e nós ignoramos isso. Quanto de nós nos desviamos das coisas de Deus como se nada tivesse acontecido, como se Deus nunca tivesse feito nada por nós. Não vamos nem muito atrás, não vamos nem chegar lá em Abraão, em Moisés. Vamos falar da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Olha o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Deus está te mantendo em pé até agora. Deus está te protegendo e te abençoando até nesse exato momento. Agora, por que nós desistimos de Deus? Por que nós deixamos de acreditar no Senhor? E por que nós passamos a ignorar e a se rebelar contra as coisas de Deus? Isso é muito perigoso, igreja. Isso é muito perigoso. Agora, quer ver quem são essas pessoas? Quem são esses servos? Se são servos bons ou servos maus? Abram comigo a carta aos Gálatas. No capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 ao 21. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne
são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu Deus do céu. Perceba que tudo aqui que o Senhor está falando, ele fala no plural. Isso não é brincadeira, igreja. Olha as coisas que têm nos atacado, têm nos acometido, e nós temos permitidos que isso venha nos abraçar. Isso é um bom servo. Então, tem servo do Senhor que tem praticado essas coisas. Tem servos do Senhor que tem usufruídos e tem permitido que essas coisas tenham adentrado no seu coração. Isso é um verdadeiro servo do Senhor? Isso não é um verdadeiro servo do Senhor, meu irmão, minha irmã. Isso não é, porque essa pessoa está contaminada, né? E Deus não se contamina. Deus é puro, Deus é maravilhoso, e Ele não quer que nós sejamos dessa forma. Isso não é para mim, isso não é para você, isso não é para o povo de Deus. Mas olha só no versículo 22, o que diz? Olha o outro servo. Mas o fruto do Espírito, que Espírito? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E diz aqui, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, nós que somos de Cristo, nós que somos servos do Senhor, verdadeiros servos em Cristo, nós já crucificamos todas essas coisas que não faz parte do amor de Deus, que não faz parte das coisas de Deus. Ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Nós já crucificamos tudo isso. Isso não pode mais fazer parte do verdadeiro servo de Deus. Quer melhor coisa do que isso, meu irmão, minha irmã? Quer melhor coisa do que isso? E ali as coisas que Deus nos mostrou do bom obreiro, do bom servo de Deus, não está no plural. Não precisa estar no plural. Porque o servo de Deus, ele entende tudo. Versículo 23, para estarmos encerrando. Quem há entre vós que ouça isso? Olha Deus falando, questionando o povo. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Então, se nós não andarmos na lei do Senhor, se nós não andarmos na vontade do Senhor, como servos verdadeiros, como servos em Cristo, servos puros, se nós não obedecermos a Deus, as consequências virão, igreja. As consequências virão e nos alcançarão, e vai ser terrível. O versículo 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas ao redor, mas nisso não atentaram. E os queimou,
mas não puseram nisso o seu coração. Meu Deus do céu. O problema de não obedecer a Deus nos traz muitas dificuldades, nos traz problemas que possivelmente jamais vamos conseguir resolver. Diz aqui que o Senhor se indignou e com a sua ira e com sua força derramou fogo sobre aquele povo. Mas ao invés daquele povo se atentarem porque estava caindo a justiça sobre eles, eles não quiseram pôr a mão na consciência e perceber que eles estavam em pecado, que eles estavam errando, que eles deveriam se voltar para Deus. E pelo contrário, aquele fogo os queimou e eles não se voltaram para Deus. Olha como eles estavam cegos, olha como eles estavam totalmente nas trevas, mas eles não quiseram. A oportunidade chegou, mas eles não quiseram e tudo queimou. E eles mesmo assim, eles não colocaram o seu coração nisso. Meu irmão, minha irmã, pare com o que você está fazendo. Pare com esse pecado. Pare com essas coisas que não estão agradando a Deus. Se volte para o Senhor. Volte a ser um servo verdadeiro do Senhor, um servo que você era muito usado. Deus usava tanto a sua vida. Aonde você pisava, você fazia a diferença. Aonde você pisava, as pessoas queriam estar à sua volta, queriam estar junto com você, porque sabia que tinha algo diferente em você. Volte para as coisas do Senhor. Seja um servo verdadeiro. Seja um testemunho vivo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, para que as pessoas, para que os povos, para que as ilhas possam te observar e ver que você é um servo de Deus, que em você existe a presença do Todo-Poderoso e que pode contar com você, porque sabe que da sua boca vai sair apenas a verdade. Por isso, eu peço a você, volte-se para Deus, volte-se para a casa do Senhor. Tem uma palavra aqui para estarmos finalizando. Isaías, ele tinha um lema para a sua própria vida. Ele dizia assim: retorne, arrependa-se e seja renovado. Neste dia, nesta tarde, nesta noite, Igreja do Senhor, você que está desviado, você que está ouvindo essa mensagem agora e não conhece o Senhor ainda, o Senhor Deus nos diz: retorne, arrependa-se e seja renovado. Em seguida, confie na redenção de Deus através de Jesus Cristo e regozije-se, porque o seu Salvador já veio e virá novamente para a honra e glória do Senhor. Jesus está voltando, igreja. Aleluias, glórias a Deus. Hosana, vem, Senhor. Vem, Senhor. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a rica oportunidade. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, poderoso Pai, maravilhoso é o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento, por essa comunhão, Senhor Deus, com os meus irmãos, Pai. Mesmo, Senhor Deus, distante, mesmo sendo, meu Deus, digitalmente, Pai amado, nós estamos ligados, meu Deus, porque nós somos do Senhor, Pai. Nós somos teus servos, Senhor Deus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Senhor Deus. Nos alcança com teu poder, meu Deus. Nos alcança, meu Deus,
com tuas mãos poderosas, Senhor Deus, nos livra, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Alcança agora, meu Deus, aquele, Pai amado, que está ouvindo essa mensagem, que assistiu essa mensagem, meu Deus, e que está colocando o seu coração, meu Deus, nas tuas mãos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Também peço, meu Deus, que o Senhor venha alcançar, Pai, aqueles, meu Deus, que estavam desviados, meu Deus, e que nesse momento, Pai, sentiram algo da tua parte, meu Deus, e decidiram, Senhor Deus, voltar para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, renova, meu Deus, a sua vida, renova, meu Deus, essas pessoas, Pai, que elas possam, meu Deus, voltar a ser, meu Deus, um servo poderoso, meu Deus, para te servir, meu Deus, e tudo, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance cada um de vocês. Que Deus possa abençoar e dar um dia, uma tarde, uma noite gloriosa na presença do Senhor. Obrigado, amém e graças a Deus.